O que você está vendo? Bom, depende para quem você pergunta. Essa seria uma das maiores inovações da internet, feita por um dos criadores de uma das ferramentas que mais revolucionaram 2023. O ChatGPT. ChatGPT. Ou seria o maior esquema de vazamento de dados da história da humanidade. Todo mundo teria ali sua íris cadastrada num banco de dados seguro, segundo eles. Acusado de ser todas essas coisas dentro do mercado de criptomoedas, a moeda que subiu 110% no seu lançamento já tem alguns rótulos associados a ela. Identidade global, transações com íris, renda universal, das promessas mais bizarras e também promoções de dinheiro fácil. Tudo isso para também grandiosas afirmações sobre o seu potencial. Em meus vídeos eu costumo ser otimista sobre o mercado de criptomoedas e também suas tecnologias, mas agora eu não acho que seja a mesma coisa que eu mostro nos outros vídeos. WorldCoin. O fundador do ChatGPT tá dando de graça R$300 para as pessoas. As pessoas elas se empolgam um pouco com relação à tecnologia. Pra mim e pra você, tudo começa aqui. O que você está vendo é uma das maiores revoluções de 2023, o ChatGPT, criado por um cara chamado Samuel Harris Altman, ou mais conhecido pela comunidade como Sam. Em 30 de novembro de 2022, a OpenAI lança o Chatbot. Essa ferramenta de inteligência artificial conseguiu captar mais de 100 milhões de usuários, tornando assim uma das maiores adoções em massa de uma tecnologia na história. E o que aconteceu depois disso é onde tudo começa. Uso exagerado da inteligência artificial. Eles estão preocupados com a rápida evolução das pesquisas sobre inteligências artificiais. Fotógrafo conseguiu enganar jurados usando inteligência artificial. A inteligência artificial começou a aparecer em todo lugar. ChatGPT, Google Bard, Apple GPT e várias outras empresas correram atrás dessa nova tendência da internet. Esse é um mercado que passou a valer bilhões e bilhões de dólares. E como tudo que explode na internet, surgiu uma grande pauta. Com todas essas ferramentas de criação de textos, imagens e até mesmo de voz, sim, existe inteligência artificial que consegue recriar a sua própria voz. Mas com todas essas ferramentas começaram a surgir os golpistas. Pessoas se passando por outras, recriando imagens de alguém que nem sequer existe para pegar de alguma forma o seu dinheiro. E com tudo isso, a pauta de identidade digital na internet começou a ganhar mais força. E aí temos a WorldCoin. Como os próprios criadores explicam, um projeto que vai resolver dois problemas irritantes: a autenticação de identidade online e a desigualdade de renda. E o World ID, como é chamado, será um passaporte digital global que os usuários poderão armazenar no celular. E esse projeto de alguma forma provará que os usuários não são robôs, sem a necessidade de fornecer informações de identificação pessoal a sites na internet, mantendo a sua anonimidade. Para isso, a gente precisa saber como que tudo vai funcionar. Bom, com um dispositivo único chamado de Orb, o usuário terá a sua íris escaneada. A íris já é utilizada como uma forma de segurança em alguns dispositivos, porque o desenho da íris de cada pessoa é único. E basicamente nesse projeto, com a íris cadastrada, os usuários vão poder fazer pagamentos ou transferir ativos digitais, sem precisar de um cartão de crédito ou QR Code, e tudo isso será feito apenas com a íris. E aí você pode pensar, por que alguém faria isso? Bom, a WorldCoin tem a sua segunda promessa, ser um projeto que permita uma renda básica universal. Inicialmente, o projeto já promete que ao cadastrar a íris, você receberá em troca a WorldCoin. E lembra daquela orb que eu falei? Teoricamente, depois de escanear a sua íris, será gerado dois códigos. Um código que será público, comprovando que você é você mesmo, mas sem revelar informações suas, e outro código seu e privado que ficará em uma carteira de criptomoedas, mantendo a sua privacidade. E essa palavra privacidade é muito importante, porque para essa orb funcionar, ela terá uma câmera que primeiro vai escanear um QR Code no aplicativo do seu celular que você vai baixar aí do WorldCoin. Depois, a orb vai escanear o seu olho e sua íris e assim ela vai gerar um código único chamado de hash. O que você precisa entender aqui é que utilizando um QR Code do aplicativo do seu celular, mais as informações da sua íris, a orb vai computar tudo isso e enviar essa hash para um sistema. E esse sistema vai verificar se essa hash, o seu código, já foi registrado antes, e se ele não foi registrado, ele será conectado à sua carteira de criptomoedas, que é o mesmo aplicativo da WorldCoin que já estaria instalado no seu celular. E lá você vai ter um endereço único e seu. Então, um código foi armazenado aí no seu dispositivo e outro código vai ser público, e ele é chamado de ZK Proof, ou também conhecido como prova de conhecimento zero. Teoricamente, dessa forma, a empresa que está por trás da WorldCoin não tem como saber a quem pertence cada hash gerado ou esse endereço de carteira. Ela só consegue saber que esse código pertence a um indivíduo que é único. Além disso, eles também dizem que nenhuma das informações pessoais serão coletadas além da íris de um usuário, e essa íris escaneada
escaneada não será armazenada em lugar algum, porque depois de gerar o hash, a imagem é destruída. E agora você pode se perguntar, por que será que alguém faria uma coisa dessas? Bom, por dinheiro. Qualquer pessoa que se cadastrar na WorldCoin receberá uma cota justa de tokens da moeda. Isso é o que vai acontecer teoricamente quando a rede principal desse token for ativada. Mas voltando aqui no seu lançamento que aconteceu no dia 24 de julho, o token subiu 110% e saiu de $1,70 para $3,58. E obviamente que depois disso muita gente começou a se perguntar, será que vale a pena investir nesse token? Antes de responder essa pergunta, eu quero te apresentar nesse vídeo aqui tanto os lados positivos quanto os lados negativos para você no final tomar a sua própria decisão. Mas sobre a alta de 110%, ela não tem relação nenhuma com o próprio projeto, porque nada do que eu falei anteriormente já funciona de fato. E essa alta foi muito mais relacionada com o hype. Lembra que eu falei no início do ChatGPT e da inteligência artificial? O Sam Altman é o principal nome por trás desse projeto e, obviamente, por causa disso, muitas pessoas olhando o sucesso do ChatGPT também atrelaram isso ao projeto da WorldCoin como uma forma de ganhar dinheiro rapidamente. E assim como acontece com vários projetos que acabam circulando na mídia, existe um grande hype no seu lançamento por causa de uma grande divulgação em massa. Enfim, quando o token sai no mercado, ele explode e logo em seguida temos uma grande queda. E foi exatamente isso que aconteceu, porque depois da alta de 110%, a moeda caiu rapidamente em 48% do seu valor. E assim levou uma onda de sardinhas que estavam especulando para ganhar dinheiro em cima desse hype. Poucas pessoas realmente ganharam dinheiro nesse lançamento. E obviamente que quem ganhou era quem já possuía tokens do projeto. É exatamente por isso que também é importante ver a tokenomia do projeto. Esse é basicamente um token que estava sendo utilizado na rede da Polygon. Mais recentemente, eles fizeram a migração para a rede da Optimism, que é uma rede que está dentro do ecossistema da Ethereum. E aí você pode pensar, como é que está a distribuição desses tokens? Bom, para mostrar isso, nós temos que olhar esse gráfico representando cada parte do projeto. Então a ideia do projeto é ter 75% dos tokens com a comunidade, o que pode ser interessante, só que ainda não está muito claro e definido como será a distribuição desses tokens, mas provavelmente uma grande parte vai ser distribuída para quem fizer o cadastro da sua Iris no projeto e também terão alguns outros incentivos. 13,5% dos tokens vão ficar para os investidores. 9,8% serão destinados ao time de desenvolvimento e o resto vai ser para uma reserva. Então, no papel, a maior parte fica com a comunidade. E aí nós temos que saber como é que vai ser a liberação desses tokens. Apesar de não ser claro no projeto, o plano de liberação dos tokens vai durar 15 anos. E sabendo disso, a primeira pergunta que fica é, será que vai ter demanda suficiente para essa quantidade de tokens? E outra coisa para se pensar, como estarão sendo liberados mais e mais tokens no mercado, a moeda vai estar perdendo valor, sofrendo com a inflação. De acordo com o próprio white paper do projeto, ou seja, o documento central que descreve o funcionamento, etc., eles dizem que a inflação vai ser de até 1,5% ao ano. Só para você ter uma base de comparação, o real brasileiro, por exemplo, esse ano tem uma projeção de inflação de até 3,98% no ano, o que é relativamente baixo para o nosso histórico, mas para o mercado cripto, 1,5% pode ser bem alto, principalmente quando isso é projetado para os próximos 15 anos de projeto. E aí você pode pensar, mas para que vai servir esse token afinal de contas, além de uma especulação de curto prazo? Teoricamente, eles querem distribuir um token desse por pessoa, porque esse é um token de governança, o que significa que quem possuir ele terá direito a um voto. Esse voto pode acrescentar algo no projeto ou mudar alguma coisa no projeto. E a grande diferença desse para outros projetos de criptomoedas é que o limite de votos por pessoa é de apenas 1. Então, independente da quantidade de tokens que você tenha, você só terá um único voto. No futuro, isso até pode resolver um problema de centralização, só que hoje esses tokens não servem para absolutamente nada. Olha só para você entender a importância disso, em outras redes de outros projetos, os tokens, que são as moedas, são utilizados para voto como token de governança, mas geralmente existe algo para ser votado porque o projeto já está sendo executado, ou também os tokens podem ser utilizados para pagar taxas de transação da rede, como no caso da XRP, do Ethereum, etc. Só que no caso da WorldCoin, ela diz no próprio site que ela não tem taxa de transação alguma. Então, basicamente, por enquanto, o token é inútil. E também vale dizer que eles não possuem essas taxas de transação em WorldCoin justamente porque eles estão utilizando a rede da Ethereum
com a Optimism. Então, no fundo, existem taxas, só que elas não são em WorldCoin. Mas agora que você já entendeu melhor sobre esse projeto, a WorldCoin, você precisa saber que existe um outro lado aqui, um lado mais obscuro por trás desse projeto. Porque se olharmos para os criadores, além do Sam Altman, também existem polêmicos investidores. A FTX, por exemplo, que é aquela corretora que acabou sendo um grande esquema e quebrou, é uma das investidoras, e também existe a falida Three Arrows Capital. E aí você já pode pensar, com o hype e a valorização desse projeto, será que eles não poderiam vender enquanto está no topo antes de tudo cair? Bom, nada é certo nesse mercado, mas esse é um ponto de atenção. Além disso, precisamos falar sobre a centralização de informações. O que está ficando cada vez mais óbvio na internet é que quanto mais informações você possui, mais poder você tem. Mark Zuckerberg, por exemplo, tem grandes redes sociais sob o seu comando com vários usuários. E assim ele tem milhões e milhões de dados de informação de várias pessoas do mundo inteiro. E por isso ele é uma pessoa extremamente poderosa hoje. E agora temos aqui a WorldCoin. Eles dizem que com esse sistema de íris eles podem ser descentralizados, mas será mesmo? Olha só o aplicativo, por exemplo, da WorldID, que é novo, ele passou da marca de 2 milhões de downloads, mas aí você pode pegar as avaliações na App Store, por exemplo. O aplicativo está com 4.5 estrelas, que parece bom logo de cara, porque se você pegar um parâmetro, por exemplo, o aplicativo do Tinder, que tem 4.5 estrelas, o LinkedIn tem 4.3 estrelas, aí você pensa, nossa, o aplicativo está melhor avaliado do que o do LinkedIn. Só que se você olhar melhor, existem apenas 112 avaliações e os poucos comentários que tem são um pouco diferentes do que a nota mostra. No Brasil, as principais reclamações são referentes à localização das orbes, porque para você se cadastrar, lembra que você precisa de uma dessas orbes para poder receber as moedas que eles prometem. Ao invés de criar uma verificação pelo Face ID, inventaram essa palhaçada de orbe para realizar a verificação. Outro comentário: não consegui terminar a minha verificação porque não temos operadores de orbes. A mais próxima está na Argentina. Então aqui no Brasil não existe essa orb. E é uma boa pergunta, tá? Por que eles já não usaram um sistema integrado ao próprio smartphone para gerar esse cadastro, como por exemplo o Face ID? Bom, não faço ideia. Mas continuando, vamos ver então as avaliações internacionais. Olha só, a nota do aplicativo está em 4.3, mas o primeiro comentário em destaque é esse. Traduzindo, fraude pura. Fui parado por um desses caras andando por aí com algum tipo de orb e eles me disseram que eu poderia trocar minhas WorldCoins por $60 no dia 1º de janeiro. Não foi possível sacar o dinheiro porque não tem nenhum lugar no aplicativo que diga que eu possa sacar. Além disso, eles não deixam nenhum contato de suporte também. Parece que lá fora, para testar esse aplicativo, algumas pessoas receberam essas orbes e às vezes no shopping ou em locais que vão muitas pessoas, eles pedem para outras pessoas se cadastrarem e prometem uma recompensa. Mas muita gente, pelos comentários, não conseguiu sacar. Então, você pode pensar, Eric, tiveram só algumas pessoas que não conseguiram fazer o saque ou tiveram problemas. Então, até poderia ser, mas se você prestar bem atenção nas avaliações positivas, elas são bem genéricas. E eles podem conseguir essas avaliações de algumas formas. Bom, eu não estou acusando ninguém, mas para conseguir um ranqueamento na plataforma de aplicativos da Apple ou do Android, é possível comprar avaliações falsas ou até mesmo as pessoas que estão sendo abordadas e recebem a promessa de ganhar $60 podem também ter a premissa de que é necessário fazer a avaliação do aplicativo para receber essa recompensa. E assim, obviamente, as pessoas tendem a dar 5 estrelas também e nem comentam nada, só avaliam o aplicativo. Mas agora eu vou te falar uma coisa importante. Um aplicativo que tem mais de 4.400 avaliações na App Store e tem 4.5 estrelas é um aplicativo que eu uso há mais de 1 ano e meio, que é o aplicativo da Crypto.com. Essa é uma plataforma de negociação de criptomoedas e desde o dia 4 de abril, olha só, eles estão com a promoção de taxa zero nas transações. Quem é do mercado cripto já sabe que isso acaba saindo caro dependendo da plataforma que você utiliza. Lá dentro tem a parte de staking de algumas moedas, que você pode ganhar dinheiro com as moedas que você deixaria paradas na corretora. Tem vários outros produtos, além de compra e venda de criptomoedas também. Eles têm um cartão, por exemplo, que oferece algumas recompensas para quem o possui. Podem ser 6 meses de Spotify de graça, 6 meses de Netflix de graça ou 6 meses de Amazon Prime e além de alguns outros benefícios. E para você ver se faz sentido ou não, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você acessar a plataforma. Então, voltando aqui, até agora temos um token sem função alguma, eles não possuem um roadmap, que é aquele plano de desenvolvimento e utilização da moeda, e pelo que os criadores falaram, o maior foco desse projeto é a tecnologia mesmo da íris, tá, etc. E não o token em si. Outra coisa que vimos é o aplicativo que tem poucas avaliações e quando tem comentários eles são bem negativos e quando existem os positivos eles são bem genéricos.
E além disso, um terceiro ponto que você precisa saber é a descentralização, ou melhor, a falta dela. No próprio white paper do projeto eles dizem a descentralização é a chave para a WorldCoin. O protocolo WorldCoin é poderoso e pode ser mal utilizado, especialmente se estiver sob controle centralizado. Houve inúmeras ocasiões em que a confiança das pessoas nos serviços digitais foram abusadas e blá blá blá. E eles vão reforçando a importância da descentralização várias e várias vezes no texto. Só que se você descer um pouco mais no documento vai ter um tópico chamado descentralização progressiva. E aqui mesmo eles já dizem, algumas partes do ecossistema WorldCoin já são descentralizadas sim, e de código aberto. No entanto, a descentralização é um processo contínuo e que requer contribuição e participação comunitária significativa. Uma transação gradual para um ecossistema descentralizado permite uma avaliação cuidadosa e refinamento em cada etapa, não sei o que lá. Então, aqui eles basicamente falaram que o projeto não é descentralizado. E o que eles dizem ser código aberto, na verdade, não é bem assim, porque uma parte do projeto até existe um código aberto. Se você entrar no site da WorldCoin, descer até a aba Open Source, você vai encontrar lá o protocolo, o ecossistema, as credenciais da orb, etc. Só que uma coisa que eles não estão dizendo é o firmware, que não é aberto. Só para você entender o que é isso. Um firmware, basicamente, é um sistema digital, um software que faz um hardware, que é uma coisa física, funcionar. Por exemplo, o firmware desse smartphone permite que o hardware se comunique corretamente com o sistema operacional. Não sei se vocês sabem, mas para um processador, por exemplo, funcionar aí no seu computador ou no próprio celular, ele precisa de um firmware que vai fazer aquela peça física funcionar digitalmente, senão seria apenas um pedaço de metal. E aquela orb do projeto da WorldCoin é o hardware. E ela também precisa desse firmware que não é open source, ou seja, não tem o código aberto. Então aqui eles basicamente podem dizer que suas informações não ficam guardadas e também que são destruídas, só que geralmente quando você está recebendo dinheiro para cadastrar a sua íris em um dispositivo, o produto acaba sendo você. Isso que eu falei não é comprovado, tá? É só um questionamento que eu deixo aqui para vocês. Outra coisa também é no próprio aplicativo que diz manter a sua anonimidade. Só que no próprio cadastro da wallet você pode colocar o seu número de telefone e sua identidade. No mínimo isso daqui é estranho, né? Mas vocês viram que uma das formas de ganhar dinheiro com esse projeto é recebendo os tokens e escaneando a sua própria íris. Só que também existem várias pessoas que não conseguiram fazer isso, porque por exemplo aqui no Brasil não existe ninguém com essa orb. Ou em alguns outros países as pessoas não conseguiram sacar o dinheiro. E nesse ecossistema existe um outro lado, afinal de contas, quem são essas pessoas que estão indo até você cadastrar a sua íris? E teoricamente, para ser um operador de orb, você faz a solicitação no site e estabelece um mês de contrato com a empresa e você pode sair nas ruas convencendo as pessoas para se cadastrarem através da sua orb e, obviamente, você é remunerado por isso. Não é muito claro como que tudo isso funciona, mas, por exemplo, em alguns países essa orb está proibida. E além disso, no próprio white paper ele diz que uma das limitações é a própria segurança dessas orbs. Porque eles até possuem um sistema de antifraude na orb, mas eles complementam que nenhum sistema de hardware interagindo com o mundo físico pode alcançar a segurança perfeita. E a gente sabe muito bem disso porque é só pensar nos sistemas de clonagem de cartão que ocorrem aqui no Brasil, com máquinas que são colocadas no próprio caixa eletrônico ou algum software que pode mudar as configurações de privacidade da orb. Nesse sentido, as possibilidades são inúmeras. Então, a minha conclusão geral da WorldCoin é que esse ainda é um projeto muito recente, eles não possuem utilidade para o token e o seu sistema precisa se provar ter alguma utilidade de fato. Essa alta de 110% ocorreu basicamente pela especulação do token justamente por ter o nome de um dos criadores do ChatGPT envolvidos. E basicamente qualquer coisa relacionada à inteligência artificial hoje acaba assumindo muito e pegando muita visibilidade. E eu não acho que no momento faça sentido cadastrar a íris para ganhar algumas moedas de recompensa. Para que eles realmente vão usar isso e se realmente existe privacidade? Porque lembra, se o almoço é grátis, o produto provavelmente é você.